Olá a todas e todos que estão aqui acompanhando a gente no lateral esquerda. Hoje a gente tem a presença ilustre do tricolor, Felipe Duque, que é historiador, e ele tem um canal que chama História Tricolor, que eu indico, que é muito interessante para quem quer conhecer um pouco sobre a história do futebol, né, no Rio de Janeiro, no Brasil, e como que o Fluminense participa disso, né? Eu queria agradecer, né, Felipe, pela sua presença, né, isso aí, pela sua disponibilidade para engrandecer nosso passo aqui também, né? E trajado com essas cores maravilhosas. A pergunta que eu queria trazer, a questão, né, a questão que eu sempre vejo, né, e vejo mais hoje em dia, e isso é bom, né, esse resgate, é os torcedores do Fluminense e até a própria instituição, né, falando que, assim, nós somos a história, nós somos a história. E eu acho, assim, eu acho essa repetição e essa frase muito potente, ela tem um significado muito grande, né? Só que, assim, o que para você, como é que você ajuda a gente a entender essa frase, né? Essa colocação tão forte, né? Bom, de antemão agradecer ao canal Lateral Esquerda, agradecer ao Rafael Elísio pelo convite e saudações tricolores de antemão. E destacar que essa frase, acho que ela representa o Fluminense enquanto gênese, né? Enquanto pioneiro não só do futebol no Brasil, né? Insistir num esporte que, enfim, era um esporte estranho, quando a gente fala de um Rio de Janeiro da Primeira República, que era uma cidade totalmente repleta de mares, enfim, pouco continentalizada, mas também até no âmbito do esporte em geral, né? Em 22 o Fluminense sediou com o próprio bolso dos associados o Sul-Americano Olímpico, né? Então, assim, o Fluminense tem uma potência, uma representação enorme no que tange a maioria dos esportes do Brasil, em destaque o futebol. É uma instituição pouco reconhecida nesse sentido. Dentre outras coisas, né, que, enfim, a gente sempre reitera, como o primeiro estádio da América do Sul, primeiro jogo da seleção brasileira, primeiro gol da seleção brasileira, foi o clube que organizou o campeonato carioca. É um clube de uma potência gigantesca. Se a gente for buscar a gênese do futebol e do esporte no Brasil, você vai encontrar o Fluminense ali como uma espécie de mãe de todos, né? Principalmente quando o esporte ainda era algo totalmente desacreditado, restrito aos espaços da elite, né? E o Fluminense ele vai de acordo com as transformações históricas, ele não procura se restringir somente a isso, ele vai também acompanhando o processo histórico de popularização, de discussão. Então, assim, é um clube que é gigantesco, né? O Fluminense hoje poderia ser, por exemplo, o paulistano lá de São Paulo. Começou com um clube de futebol potente lá, mas abriu mão de se profissionalizar para continuar sendo um clube de elite. O Fluminense não. Pelo contrário, quando viu que o futebol estava se popularizando, ele falou assim, não, eu também quero me embarcar nessa profissionalização. Isso aqui não é um clube para se restringir a uma casta do Rio de Janeiro, uma casta carioca. A gente também quer que esse esporte que a gente trouxe lá atrás, desacreditado, ele se amplia. Então, por isso que pioneiro, nós somos a história assim, em todos os sentidos e todas as etapas do futebol e do esporte brasileiro. E outras coisas, né? Primeira medalha nas Olimpíadas, enfim, é muita coisa. Outros fatos sociais, políticos, econômicos, culturais, tudo isso ele tem uma representação, né? Nasce ali de dentro de Laranjeiras, ou próximo, né? Ao que é o Palácio Guanabara hoje, que era a capital da República na primeira metade do século. Era sobre isso que eu ia te perguntar agora, né? Porque a gente falou disso, mas de quando que a gente está falando, né? O que era o Rio de Janeiro, né? No começo de final do século XIX, começo do século XX, né? Em que os esportes mais praticados eram, né, o remo, acho que em Niterói se praticava já o iatismo, cricket. Como é que era a capital da recém-inaugurada República? Acho que de antemão é importante localizar o que foi o final do 19, né? Uma transição para a República e uma abolição. Só que para o historiador, lógico, quando a gente vai dar aula de forma didática, parece que as coisas acontecem de um dia para o outro, mas assim, a temporalidade ela é longeva, né? Às vezes um decreto hoje que um presidente solta, ele só vai ser capilarizado depois de 5, 6, 7 anos. Então você imagina um pós-abolição, uma transição para uma república, um Rio de Janeiro totalmente inóspito.
e ainda você não tinha aquele aterramento, né? Não foram feitas reformas urbanas. O esporte popular, vamos colocar assim, de fato, com zilhões de aspas, né? Porque quem praticava esporte naquele período não era popular, geralmente era elite, mas era o remo, devido à condição geográfica da cidade do Rio de Janeiro. Você tinha praia que, por exemplo, não existia Novo Rio, não existia Lapa, nada daquilo ali, tudo isso era praia. Conforme o Pereira Passos, aquela turma toda, eles vão fazendo as reformas urbanas, o Rio vai se continentalizando. E culmina, né, coincide do Fluminense no caso Oscar Cox, está trazendo futebol para o Rio de Janeiro. E conforme vai ocorrendo essa continentalização, as pessoas vão ficando curiosas sobre o novo esporte, inclusive os populares que até então acompanhavam o remo. A coisa vai se ampliando, que aí você tem um famoso livro aí do Leonardo Afonso Miranda, né, que é Futebol Mania, que depois você começa a surgir zilhões de clubes de futebol no Rio de Janeiro, assim, do Irajá até, enfim, todos os locais assim. Então, o Fluminense, ele proporciona isso. E só um destaque naquela época, futebol era motivo de chacota, né? Porque o ideário do Remo, daquele cara corpulento, forte, né? Dos braços que fazem aquele movimento, que a questão da corporalidade do homem está muito ligada aos membros superiores, né? Tanto que o pessoal brinca, o cara vai malhar, só molha o braço. Mas tem uma relação aí, enfim, o pessoal que estuda Foucault, essa turma provavelmente deve falar melhor. E o futebol não, é um esporte muito que lidava com as pernas, então assim, era considerado uma coisa muito feminina, vamos colocar assim, até porque a torcida era basicamente feminina. E na hora, depois das confraternizações, os jogadores iam confraternizar com mulheres, jogadores de futebol. Agora, os remadores não, eles confraternizavam entre os homens e tal, e faziam chacota. O futebol era feito chacota, era esporte de bailarina, o próprio Mário Filho fala sobre isso. E o Fluminense bancou tudo isso, né, considerado antiquado, até depois que você tem uma mudança estrutural, né? O futebol passa a ser algo de virilidade, de força, mas o Fluminense vai carregar ainda essa ideia do time, né, o time feminino, né, o time de não me toques. Tanto que o pó de arroz, que muitos falam que está ligado ao racismo, mas não, a sua matriz é homofóbica. E o Fluminense ele se encaixa nesse quadro. Então, por isso que são mudanças, né, essa primeira década ali do século XX, final do XIX, início do XX, são mudanças muito intensas, geográficas, geopolíticas, culturais, econômicas, e o Fluminense está no meio desse furacão, né? Muitos clubes, por exemplo, do Remo, os pequenininhos vão sendo dizimados, outros clubes do Remo, como o próprio Flamengo e depois o Vasco, eles têm que adotar o futebol para não desaparecerem, porque é o esporte que estava na moda. Só que o Fluminense começou lá atrás, quando assim, o esporte terrestre era considerado uma aberração, né, no seu turf e tal, mas também quando o futebol era considerado uma coisa de mulheres, uma coisa assim, mulheres no sentido pejorativo da coisa, né, bem, naquele viés bem machista / homofóbico. E o Fluminense encampou isso, apesar de todas as críticas, e seguiu aí, foi responsável pela consolidação desse esporte no Rio de Janeiro. E essa consolidação, né, eu estava até vendo o vídeo, né, que você fez, e que eu sugiro também, né, que é o Fluminense, a gênese do futebol brasileiro, você falando das Laranjeiras, né, que ali na região ainda não tinha, não era nem sombra do que a gente vê hoje, ou viu há 50 anos atrás, né, que no comecinho do século, né, do século XX, não havia nada ali, né, e como que o Fluminense colabora, né, reelaborando o espaço público, né, num momento de preocupação sanitária, né, com a saúde, uma coisa que importada, né, da Europa, que não era muito debatido aqui, né, e como é que o Fluminense, como é que o espaço público não era tão utilizado pela maioria das pessoas. E como que a construção das Laranjeiras, quando ela recebe o primeiro público pagante, o primeiro jogo oficial da seleção brasileira, como que isso modifica as próprias relações sociais, né? Que não é somente o esporte ali, né, praticado dentro de campo e acabou. Como que isso acabava influenciando a própria organização da cidade, né? Como que o Fluminense tem um papel nisso. Exato. E assim, as pessoas entram num anacronismo assim para poder fazer determinadas caracterizações que é assustador, cara. Inclusive até próprios historiadores, quando vem com o papo, o Fluminense e o Flamengo são clubes da Zona Sul.
Mas tem que entender que naquele contexto histórico, o Rio de Janeiro, ele se restringia ali ao que a gente chama hoje de Praça 15, né? E o bairro Imperial de São Cristóvão, né? O resto era tudo, vamos colocar aquele velho jargão meme da internet, era tudo mato. A própria Laranjeiras, Leblon eram bairros operários, né? No início do século. Você tinha Laranjeiras, a maior fábrica têxtil se não me engano, da América do Sul, da América Latina, não sei com exatidão, mas, enfim, era um bairro assim povoado por pessoas da classe trabalhadora, né? E falso algumas pessoas da elite que tinham uma abordagem mais abolicionista, que queriam... É como se o sujeito fosse alugar uma casa, sei lá, em Tanguá para ter paz, entendeu? Era mais ou menos assim. Era assim que era Laranjeiras, né? Um intelectual desses e tal fosse alugar uma casa em Tanguá porque quer fugir do centro urbano. E com o tempo, essas movimentações, né, essas mudanças, essas reformas, os bairros eles vão se modificando, né? Eles vão transitando para novas caracterizações. Por exemplo, a praia que a gente chamou de praia do Flamengo, ela chegava quase próxima ali onde é o Palácio do Guanabara, entendeu? Né? Falando assim de forma bem esdrúxula. O Rio Carioca, que passava ali perto das Laranjeiras, que abastecia parte da Zona Sul toda. Então, a gente tem que ter uma leitura dali com pequenas chacarazinhas, pequenas casinhas operárias, não tem nada a ver com o que é a Zona Sul hoje. Inclusive, o próprio túnel ali vai ser construído muito depois, e o Fluminense também tem um papel importante quando ele mutila parte da arquibancada em prol do desenvolvimento e progressismo urbano. Então, essas mudanças urbanas, você não pode olhar de forma anacrônica, né? Você fala... Porque tem muita gente que fala assim, o Fluminense é um clube da elite que nasceu na Zona Sul. Mas, caramba, em 1902, a Zona Sul não era nada do que é hoje. Tem algumas crônicas, né? Eu estava até conversando com um amigo, que é o Paulo Roberto Wendel, ele estava lembrando uma crônica do João do Rio, que, se eu não me engano, que ele fala que o João do Rio vai morar na beira da praia, né? Uhum. E que ele é malquisto, assim, que a praia ali, ela tinha uma outra noção naquele período. A praia era considerado, vamos colocar assim, com esgoto, né? Você ia para a praia quando algum médico orientava para botar o sal nas feridas, alguma coisa assim. Hoje não, depois, se eu não me engano, a partir do meados de 40, a praia ela toma uma outra proporção de lazer, de não sei o quê. Então, assim, não dá para você fazer uma caracterização anacrônica dessas, querer... o Fluminense Elite, que é da Zona Sul, mas não, né? A gente está falando de outra temporalidade, de outros modos de vida. Então, assim, são muitas coisas que até por falta de conhecimento histórico, as pessoas acabam incorporando sem, sabe, de fato, pesquisar e localizar o período histórico que a gente está falando. E eu tenho uma questão agora que é um pouco mais escorregadia. A gente tinha o desenvolvimento de alguns clubes, né? O Fluminense foi, né, voltado ao futebol, né? A gente até brinca que as torcidas do Fluminense brinca que os clubes de regata tinham que voltar a remar, né? Que a gente é futebol, né? E por isso que nós somos a história do esporte. A gente tinha o campeonato alguns campeonatos, comecinho do século XX, 1905, a gente tinha o Campeonato Baiano, Paraibano, em 1908. Já tínhamos, né, alguns times dedicados ao futebol, né, na Ponte Preta, de 1900, um pouco anterior. Você tem o Esporte Clube Rio Grande, lá do Sul, 1900 também. E na Argentina a gente já tinha já tinha essa antecessora da AFA, lá no final do século XIX. Tínhamos no Uruguai também já uma associação e campeonatos, né, inclusive o primeiro clube de futebol, né, o Albion Futebol Clube, fundado em 1891, né? Então já havia um desenvolvimento do esporte no país, casos bem isolados nos centros, e na América Latina, né? Eu peguei 2 centros grandes, né, que é a Argentina e o Uruguai, mas também havia em outros países, no Chile, né, no México. E aí, a pergunta assim, que eu falei que era embaraçosa havia, né, óbvio, né, que havia esse desenvolvimento do esporte nesses locais, mas assim, dá para dizer, na sua opinião, que se não fosse o Fluminense, a gente hoje poderia estar ao redor das lagoas, né, da Baía de Guanabara, né, da Enseada de Botafogo, continuando a assistir as regatas, né, as competições de remo, ou assim, pelo menos a gente pode dizer que provavelmente teria demorado um pouco mais, né, para o futebol se popularizar, né, usando as suas palavras, né, o Fluminense como essa popularização embrionária.
Não, então, Rafa, sua pergunta é interessante, né? Assim, para historiador não existe essa coisa de si, né? A gente trabalha com o fato histórico consolidado ali. Mas, assim, para tentar responder, eu creio que se não fosse o Fluminense, o esporte não teria se desenvolvido, por uma questão simples. A gente está falando não só de um clube que estava localizado na capital da República Brasileira, próximo e com o apoio dos grandes chefes de Estado. A gente está falando de um clube que ele fomentou, né, enfim, a criação da Liga Carioca, depois da Seleção Brasileira, depois, enfim, que seria a CBD, depois viraria a CBF, né, teria até uma outra antes. Mas o fato de ter sido na capital da República Brasileira e do lado dos principais chefes de estados foi diferenciado. Poderia, por exemplo, a Ponte Preta ter continuado com o futebol, o próprio Rio Grande, que hoje, se não me engano, está na terceira ou quarta divisão do Gauchão, ou os campeonatos baianos e o pernambucano? Poderia, sim. Mas só que esses campeonatos, eles, né, apesar da importância fundamental do pioneirismo, eles não estavam no centro econômico, político, social, cultural do país. Então não tinha visibilidade. Talvez fosse um esporte regional, como, por exemplo, sei lá, se eu não me engano, no norte é muito conhecida a peteca, né? Parece que tem campeonatos e tudo mais. E a mesma coisa, por exemplo, você na questão de São Paulo, né, que eu bato muito nessa tecla. Embora a historiografia e o jornalismo esportivo eles hegemonizam a discussão sobre a história do futebol e dão uma super importância para o Charles Miller, para o futebol lá e etc. e tal, se você for pegar na ponta do lápis, todos os clubes paulistas do início, né, eles se extinguiram depois da profissionalização. Depois de 1910 que você começa a ter o Corinthians, né, alguns clubes e tal. Mas por quê? O Fluminense ele sempre fez questão de fazer intercâmbio com esses clubes paulistas e fomentava. Não, gente, vamos, né, porque era um clube de elite lá em São Paulo e tudo mais. E falou assim, não, gente, vamos continuar, vamos fazer mais amistosos, não para não, que não sei o que. O próprio Corinthians, o nascimento do Corinthians é a partir da expulsão do famoso do maior clube amador do mundo na época, que era o Corinthians. O Fluminense faz um convite, eles fazem uma excursão aqui, depois eles vão para São Paulo e Operários veio o Clube Corinthians e resolvem criar um clube similar. Mas então o Fluminense é gente. Assim, não, eu não gosto de falar em si como historiador, mas se não fosse o Fluminense, possivelmente o futebol poderia até existir, mas não seria o principal esporte do Brasil. Talvez seria um esporte secundário. Poderia, sei lá, ser um turf, né? Poderia ser um beisebol, né? Como é na Venezuela, esses lugares assim, entendeu? Teria algum esporte que seria paixão nacional a nível terrestre, assim, vamos colocar. Mas poderia ser qualquer um esporte, porque, por exemplo, o beisebol não é um esporte, apesar da pessoa usar todas aquelas parafernálias, como o futebol também tem que ter uma chuteira boa, aquela coisa, mas é um esporte que pode ser praticado na rua por qualquer pessoa da classe trabalhadora. Uhum. Então, assim, possivelmente, se não fosse o Fluminense, o futebol não seria a principal paixão nacional. É isso aí, né? Então, isso que é importante a gente fazer esse resgate, né, e conversar sobre, né, essa frase que, né, como eu falei, eu acho muito potente, né? Eu não sei se você quer fazer mais alguma consideração. Não, assim, eu acho que é importante, assim, acho que me incomoda muito, assim, no âmbito da historiografia, porque a historiografia do futebol é uma coisa recente, né, a partir de 2000. Lógico que existiam obras antes e tal, mas você começa uma produção mais acentuada a partir de 2000. E as pessoas recaem muito uma lógica maquineísta, do bom e do mal, do mocinho e do bandido. E o Fluminense é sempre taxado o clube racista, elitista, etc. e tal, e não leva em conta as transformações da sociedade, as contradições. Eu acho que o Fluminense não tem que ficar omitindo. De fato, o Fluminense, a partir do momento que ele se cria, é um time de elite. Como todo clube, qualquer tipo de esporte praticado no início do século XX, inclusive o remo. Só que as tensões que estão sendo colocadas da profissionalização e da demanda, né, dos populares, o Fluminense é obrigado a se reinventar e se colocar enquanto clube popular. Tanto que o símbolo do torcedor, que o próprio Coelho Neto sempre cita, é o Chico Guanabara, né, que foi o primeiro torcedor fanático da história do futebol, que era um capoeirista e que, se falasse o Fluminense, ele descia pancada em todo mundo, né? Então, assim,
Não dá para levar essa coisa estrito senso. Tem um clube que é o bonzinho, que sempre não sei o quê, papapá. O outro é muito bonzinho, e o Fluminense é... Não, acho que a gente tem que ser mais honesto nas caracterizações. É por isso que a história ela procura determinar essas contradições, assim, essas questões que vão surgindo. Mas, de fato, assim, o Fluminense ele é um clube que acaba sendo muito lateralizado, né? Apesar da sua importância histórica, não só por parte do externo, vamos colocar assim, mas também as próprias diretorias que passaram também permitiram muito isso, assim, de não fazer, se debruçar com mais fôlego sobre um departamento de memória que levasse em conta essas questões, enfim, sei lá, fomentasse, né, que historiadores pesquisassem mais a história do clube. Laranjeiras hoje você vê que está largada, infelizmente. Isso daí já muda desde o início dos anos 2000, a gente vai fazer 20 anos que aquilo lá está largado, mas o clube tem uma parcela de culpa, né? Que é um patrimônio gigantesco, mas a gente, acho que aos pouquinhos a gente vai afunilando, vai reivindicando. Hoje eu vejo a torcida do Fluminense mais preocupada com a sua história. Sim, sim. Eu queria agradecer aí pela sua contribuição, muitas coisas que eu não sabia, né, a respeito do meu próprio clube, né, são importantes, são interessantes, e de fato, né, nós somos a história do futebol. Obrigado aí pela participação. Sugiro o canal História Tricolor para quem tiver interesse nessa, né, em como que surgiu o futebol no Brasil, né, como que ele se disseminou e qual o papel do Fluminense, né, em relação a isso. Obrigado aí mais uma vez, Felipe. Um abraço. Obrigadão.